De modo geral, as pessoas na igreja tendem a ser crédulas com altas lideranças. Isso também acontece em outras esferas da sociedade. É um fenômeno complexo, mas, resumindo, parece partir da premissa de que quem está numa função ou cargo mais elevado está lá por puro mérito e caráter. Logo, talvez seja de fato alguém superior. Mas chega também o tempo em que muitos logo percebem o engano. Outros, ainda assim, continuam como bajuladores. Afinal de contas, acreditam que só sendo um puxa-saco de alguém mais poderoso é que conseguirão algo na vida. Já aqueles que são mais realistas tendem a evitar esse meio e, se denunciam as falcatruas, são excluídos e estigmatizados. Aí eu pergunto, como será que foi a experiência de Martim Lutero diante da Cúria Romana, do Papa e de seus bajuladores lá no século XVI? Lutero iniciou, de forma mais abrangente e pública, o processo de reforma na Alemanha, quando afixou as suas famosas 95 teses contra as indulgências na porta da Catedral de Wittenberg, no ano de 1517. As teses logo se espalharam e a igreja instituída se viu obrigada a reagir diante da repercussão. Naqueles primeiros anos, Martim Lutero ainda achava que a maioria dos erros e abusos que a igreja cometia aconteciam sem o conhecimento do Papa. Por isso, o reformador, naqueles seus primeiros textos, tende a poupar o pontífice, o líder da igreja, dos seus ataques, das suas críticas. Lutero busca antes alertar o líder da igreja romana sobre tudo o que vinha ocorrendo. Na medida em que as coisas vão se desenrolando, porém, os olhos de Lutero vão se abrindo cada vez mais e ele vai percebendo que o Papa Leão X não é tão inocente assim. No ano de 1520, Lutero envia aquela que seria sua última correspondência, um último texto onde ainda considera o Papa uma inocente ovelha entre lobos. A essa altura, importante lembrar, a Igreja já tinha emitido uma ameaça de excomunhão contra Lutero. O fato de o reformador escrever uma carta ao Papa agora, junto com o texto intitulado Da Liberdade Cristã, se deu por causa de um homem chamado Carlos von Miltitz. Von Miltitz era um enviado do Papa que foi até a cidade de Wittenberg para, na realidade, convencer o duque local, Frederico, a extraditar Lutero. Isso mesmo, eles queriam levar Lutero para Roma e julgá-lo lá. Como todo bom puxa-saco bajulador que tenta ganhar uns pontinhos com o seu superior, von Miltitz convenceu Lutero a escrever algo mais brando, mais conciliador. Bom, já que você vai escrever uma carta para o Papa, pega leve. Outra coisa muito importante para compreendermos o contexto aqui é algo que também acontece em todas as instituições. Os subalternos veem uns aos outros como adversários na disputa por prestígio diante do chefe. Quando von Miltitz vai falar com Frederico e acaba também se encontrando com Lutero, outro representante da igreja, um colega ali de von Miltitz, outro enviado do Papa chamado João Eck, já tinha levado a ameaça de excomunhão de Lutero até a Alemanha. Temos, portanto, o seguinte cenário aqui. Enquanto João Eck segue na direção de um rompimento e de uma excomunhão, von Miltitz vê a oportunidade ali de tentar uma reconciliação entre Lutero e o Papa. Esse tipo de manobra e jogo político é algo comum nas organizações, inclusive nas instituições eclesiásticas. Quem não tem estômago para esses processos de manipulação, articulações políticas, rasteiras, acaba saindo, porque é algo que inevitavelmente desgasta, machuca, corrompe. Outros são simplesmente saídos, Num primeiro momento, portanto, Lutero, ainda crédulo em relação ao Papa, entra na conversa de von Miltitz e confecciona uma carta para o Papa Leão X, e em anexo seguiria o seu famoso texto, que se tornaria famoso, da liberdade cristã. Nesse sentido, podemos admitir que a influência de von Miltitz acaba impulsionando Lutero a produzir um de seus mais belíssimos e famosos textos.
O episódio nos ajuda também a vermos o quanto Lutero não estava interessado em meras disputas, em meras polêmicas com a estrutura da igreja da época. Seu interesse sempre foi no evangelho e no melhor para a igreja. Como já dissemos, é como se até ali Lutero ainda visse o Papa como inocente, né? Um inocente em meio ali a um ambiente corrupto. Seu objetivo, o objetivo de Lutero, era alertar então o Papa de modo que ele mesmo pudesse tomar as providências para corrigir os erros. É claro que Lutero logo descobriria que estava enganado e que o Papa era também corrupto. Por isso é que essa foi a última manifestação de Lutero nesse tom ainda mais pacífico, conciliador com o Papa. Nesta sua carta a Leão X, no ano de 1520, Lutero reitera seu compromisso de oração pelo Papa, seu respeito e reconhecimento. Lutero esclarece ali que seus ataques nunca tiveram a intenção de atingir o Papa, pelo contrário. Nas palavras do próprio reformador nessa carta, ele diz: "Estou cônscio de haver dito tão somente coisas magníficas e ótimas a teu respeito, onde quer que tive de fazer menção de tua pessoa. Mas, se houvesse agido de outra forma, eu mesmo não poderia aprová-lo de modo algum e estaria inteiramente de acordo com o juízo que aqueles fazem a meu respeito. Neste caso, não há nada que eu faria com maior prazer do que retratar essa minha temeridade e impiedade." Nota-se claramente o modo respeitoso e humilde com que Lutero se dirige ao Papa. Mais adiante, o reformador procura esclarecer para onde vem direcionando, então, os seus esforços. De modo geral, investia amargamente contra doutrinas ímpias e mordia os adversários de uma maneira nada indolente, não por causa dos seus maus costumes, mas por causa de sua impiedade. Nessa sua introdução, Lutero reitera de forma muito evidente que se ele tem levantado temas e disputas, isso nada tem a ver com costumes ou coisas pessoais, mas sim com a palavra da verdade. Feitas todas as considerações a respeito da pessoa do Papa, Lutero passa ao tópico seguinte, e já é bastante duro para com a Cúria Romana. Ora, nem tu, nem qualquer outra pessoa pode negar que ela é mais corrupta do que qualquer Babilônia e Sodoma. Tanto quanto compreendo, ela é de uma impiedade inteiramente deplorável, sem esperanças e notória. Fiquei indignado com o fato de que se escarnece do povo cristão sob o teu nome e sob o pretexto da Igreja Romana. E assim resisti e resistirei, enquanto o espírito da fé viver em mim. Como já dissemos, Lutero trata o Papa como se ele não fosse alguém que compactuava com os erros denunciados. Mais de uma vez, Lutero se refere aos que chama de aduladores, aqueles a quem de fato ele está combatendo. Lutero reconhece que, se é assim, ou seja, que o Papa é um cordeiro cercado de lobos, ele, o Papa, sozinho, nada pode fazer. Logo, constatará: a Cúria Romana está perdida. A ira de Deus a atingiu até o fim. Odeia os concílios, tem medo de ser reformada. As palavras de Lutero, embora procure poupar o Papa, são muito duras e condenatórias no que diz respeito à Cúria. Veja como o reformador elabora a sua argumentação. Não é verdade que sob este vasto céu não há nada mais corrupto, pestilento e odioso do que a Cúria Romana? Lutero espera, com a sua argumentação, que o Papa compreendesse os motivos que o levam a tão duras críticas. O reformador acusa duramente João Eck, o mais ferrenho dos adversários de Lutero, de ser alguém em busca de glória pessoal e não da verdade. Logo, surge a questão quanto aos que realmente seriam os inimigos do Papa. Aqueles bajuladores que só estão em busca de glória pessoal, e não Lutero, porque Lutero pretendia tão somente a reforma da igreja, a correção daquilo que estava errado. É diante desta realidade que o reformador escreve e faz o seu apelo ao Papa. Assim vem o Beatíssimo Pai, e ainda prostrado rogo que, se possível, intervenhas e ponha um freio a esses aduladores que são inimigos da paz enquanto simulam paz. Este é o ponto, pois Lutero não se dobrará e nem se retratará de nada que já disse, uma vez que acredita estar lutando por uma causa justa e tem a seu favor a Escritura.
O reformador faz um alerta veemente ao Papa a respeito dos bajuladores que o promovem, que colocam o Papa para cima, para além até do que ele realmente é. Erram os que te elevam acima de um concílio da Igreja Universal. Erram os que atribuem unicamente a ti o direito de interpretar a Escritura, pois eles procuram estatuir todas as suas próprias impiedades na Igreja sob o teu nome. E, infelizmente, através deles, Satanás fez muito progresso sobre teus predecessores. Em suma, não creias em ninguém que te exalta, mas sim em quem te humilha. Lutero expressa tais palavras fundamentando-se em Lucas, capítulo 1, verso 52, onde se lê que Deus derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Já concluindo sua carta, Lutero dirá que um pontífice sem Cristo no coração não passa de um vigário. Aqui Lutero se utiliza de certa ironia, digamos, pois um vigário seria um substituto do padre. No caso, um vigário seria um substituto de Cristo na posição de Papa. No entanto, Lutero está indo além. Está dizendo que se o Papa é o vigário de Cristo porque Cristo está ausente, então, sem Cristo, tudo que temos é uma igreja que não passa de uma multidão sem Jesus Cristo. Sendo assim, continua o argumento de Lutero, o que seria tal vigário senão um anticristo e um ídolo? Ou seja, resta ao Papa ser o líder de uma instituição onde Cristo não recebe a devida honra e glória. Lutero faz todo esse alerta na intenção de que o Papa tenha, então, seus olhos abertos e comece a agir de forma concreta contra todos os erros tão evidentes na Igreja. Lutero não quer ser apenas mais um bajulador, como o Papa tem, mas um instrumento de Deus que traz palavras de alerta e de atenção, aponta questões graves que precisam ser levadas em consideração, procura trabalhar com fatos e verdades, por mais duras que essas sejam. Vejamos as suas palavras finais. Não quero adular numa questão tão séria e perigosa, se não entenderem que nisso sou teu amigo e mais do que sujeito a ti, há alguém que entende e julga. O reformador termina, assim, fazendo menção ao tratado que anexa a sua carta. Trata-se do texto que nós já mencionamos, da liberdade cristã. É com isso que Lutero prefere se ocupar, a ter que gastar seu tempo com disputa contra os aduladores romanos. Na mesma carta, o reformador deixa claro que sua preferência está em poder ocupar-se com o estudo das Sagradas Escrituras e, assim, ser útil às pessoas que o cercam. Este texto da liberdade cristã é, no entendimento e na proposta de Lutero, a essência da vida cristã. É ali que ele está expondo essa essência de forma resumida. É resultado de seus estudos, das suas reflexões. Tanto a carta de Lutero ao Papa Leão X, como também o texto da liberdade cristã, encontram-se no segundo volume da publicação As Obras Selecionadas de Martinho Lutero. Dá uma conferida abaixo aqui, eu vou deixar o link. O texto da liberdade cristã também pode ser encontrado em publicação separada. É um livrinho mais fininho que já saiu aí em diversas edições. Eu tenho, inclusive, aqui esta bem antiguinha, né? Sabe que ano que é essa edição do texto da liberdade cristã de Martinho Lutero? 1959. Isso mesmo, eu tenho uma outra versão aqui mais recente, porém nem tão recente assim, 1983. E assim, ano após ano, saíram aí publicações desse texto, que, como eu disse, é um texto famosíssimo aí de Martinho Lutero. Então procura na internet, você vai achar com facilidade. É publicado pela editora Sinodal. Deus abençoe você, seja você uma bênção.